Bom, turma, bom dia novamente. Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo a respeito do capítulo 2 do livro de Geografia Geral, tá? Qual o título do capítulo 2? As paisagens do município e o tempo. A gente sabe que as paisagens, elas são alteradas com o tempo, né? Elas sofrem modificações com o tempo. E aí a gente vai ver algumas paisagens, vamos começar o capítulo, né, revisando essas duas paisagens, né, que são paisagens da cidade do Rio de Janeiro. O Arco da Lapa, que você tem no Rio de Janeiro, certo? Antes e ele hoje. E aí a gente vai ver que ele sofreu modificações. E essas modificações na paisagem estão relacionadas à ação do homem, nesse caso, né? A ação humana, certo? Apesar da gente ter várias modificações na paisagem relacionadas à ação da natureza, como a gente viu, né? E a gente sabe bem disso. Então, a gente identifica, né, que essas imagens elas possuem características diferenciadas e isso com o tempo, né, você consegue observar. Até se você fizer uma análise de fotografias, você vai ver diferenças. Se você fizer essa análise, né, vendo de forma mais profunda a questão da paisagem. Na página 286, a gente tem um município, né, que o município é transformado ao longo do tempo, certo? E aí você vê em 1900, 1940, você já vê uma casinha ali naquele desenho, né, da página 286, certo? Depois, em 1980, você já vê várias casas, uma capela, né, uma ponte, tudo que não tinha antes. Depois você observa também, nessa outra imagem, você já vê fios, né, cabos de fiação para transportar energia. E aí você percebe que essas imagens elas vão sofrendo alterações com o tempo, tá bom? A gente vai já analisar algumas imagens da cidade de Teresina, como era antes, tá? Pra gente ter uma noção de como ela foi alterada, né? Todos os anos aqui em Teresina a gente tem alteração na paisagem ali no Rio Poti, né, com os aguapés. Aquela parece um campo de futebol todo verdinho, né? Mas ali é nada mais nada menos do que poluição dos grandes condomínios, prédios, shoppings, né, que despejam esgotos lá dentro. E aí esses esgotos eles acabam que gerando essa poluição. Na página 290, a gente tem as paisagens são transformadas pelo ser humano, por nós seres humanos. Às vezes uma pequena atitude da gente, né, muda muito essa questão da paisagem. Você consegue preservar, né, preservar o meio ambiente, não jogando lixo, não desmatando, não provocando queimadas, certo? Então tudo isso faz com que o homem, né, o ser humano, ele altere a paisagem do local onde ele vive, por exemplo, tá? E aí, na página já 293, você tem também as questões relacionadas à ação da natureza. A gente fala muito da ação do homem, mas é importante a gente identificar a ação da natureza sobre o espaço geográfico, tá? De que forma que ela altera? Quais impactos que ela provoca com essa alteração? Tá? Então, na página 293, você tem algumas imagens relacionadas a vento, chuva, rio e mar. Erosão, né, provocada por esses fenômenos naturais. Na página 294, a gente já tem também aqui a relação, né, da fotografia no estudo da paisagem, certo? De que forma que a gente analisa? Lá no início do capítulo, a gente viu o Arco da Lapa na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente já vê outras alterações também, um exemplo, né, do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente consegue, né, identificar as alterações, como a gente já viu na aula passada, a respeito disso, né? Houve o tráfego de veículos, né? A orla do mar, ela foi bem mais alargada nessa faixa de areia, ela está bem mais alargada do que nessa imagem de 1909, né? Então, muito tempo depois, você observa essas alterações, certo?
finalizando já o capítulo, eu vou colocar algumas imagens para a gente analisar juntos, imagens daqui mesmo de Teresina e de outros lugares, para a gente ver a diferença dessas imagens na paisagem, tá bom? Pronto, nós vamos começar analisando essa paisagem. Quero que vocês olhem bem para identificar o antes e o depois, né? Essa imagem colorida, essa fotografia, ela mostra, né, como está atualmente essa paisagem. E aí vocês, com a ajuda dos pais, dos avós de vocês, de algum familiar, peça para analisar essa imagem bem rica, né? Essa fotografia preto e branco, né? Bem antiga, do antes aqui, e dizer, né, onde é que está localizado esse ponto aqui em Teresina. Então, aqui a gente tem, né, na imagem antes, você tem a Avenida Frei Serafim, nas duas imagens, na verdade, né? A Avenida Frei Serafim, bem importante aqui,